esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho mais hoje. Eu estava observando a pregação do Padre Rosalvo, um pedacinho só, né? Não foi possível transmitir inteira. Também vi a pregação do Padre Toninho na terça e do Padre Fernando ontem. Eu fiquei pensando, falei, eles já falaram tudo que eu ia falar. Resumiram tudo que eu ia falar em poucas palavras para esta missa. E aí, fuçando na internet, eu achei uma catequese de um padre sobre a oração de São Miguel Arcanjo. A oração que a gente reza, costumeiramente, já há um bom tempo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Essa oração, ela foi criada, ou inspirada, podemos dizer assim, pelo Papa São Leão XIII. E era recomendado que todos os fiéis rezassem esta oração de joelhos ao final da missa, como uma oração de ação de graças a Deus. Depois, com o tempo, foi retirada a obrigatoriedade de se rezar esta oração. E em 1994, o Papa São João Paulo II recomendou de novo que se fosse rezada esta oração por todos os fiéis, que rezassem pedindo a São Miguel Arcanjo a proteção contra os males e contra os inimigos da igreja. E é impressionante porque nesta catequese eu descobri uma coisa que até então eu não sabia, que São Miguel Arcanjo, nas 9 hierarquias de anjos, ele está as três últimas,
segundo a categoria que foi estabelecido, é a categoria dos anjos menos, esse menos é muito entre aspas, menos importantes diante do trono de Deus. Os outros que vêm antes de São Miguel Arcanjo, pela determinação do próprio Deus e na ordem da hierarquia dos anjos, exercem mais poder e são mais valiosos do que São Miguel Arcanjo. Mas por que então São Miguel Arcanjo entrou na devoção do povo de uma forma muito forte, como um anjo forte, e um valente guerreiro, como assim nós o devotamos? Justamente pela sua humildade. Por ele ser tão humilde, e na sua humildade, ele se tornou poderoso. Justamente pela sua humildade. E aí, com base num texto que eu estava lendo também hoje, é impressionante o papel de São Miguel Arcanjo na luta contra o demônio. Mas é preciso a gente entender de onde é que vem essa força e de onde é que vem essa devoção a São Miguel Arcanjo, designada de forma muito forte na luta contra o demônio. Que na rebelião que teve no céu, narrada na segunda leitura do livro do Apocalipse, que nós ouvimos na missa, que eu propus como segunda leitura, na rebelião que teve, Lúcifer, vocês sabem, Lúcifer era um anjo, também da corte celestial, o mais inteligente de todos os anjos. O mais inteligente de todos os anjos. E Deus revelou a todos os anjos a missão que Deus tinha reservada para cada um deles. E quando Deus revelou a missão que tinha reservada para cada um dos anjos, revelou também que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faria gente, se faria homem, habitando no ventre de uma mulher. Habitando no ventre de uma mulher. Então, conta-se o livro que eu li, que quando Deus revelou para os anjos que eles teriam que servir a humanidade e adorar Deus feito homem, houve então a rebelião. De modo que alguns dos anjos, que eram criaturas de Deus, se prostraram diante do projeto de Deus, mesmo antes de não ter nascido ainda a Virgem Maria, e outros se rebelaram contra Deus, dizendo que este gesto de adorar um Deus que se faria gente, seria para os anjos um absurdo. E nesta rebeldia, encabeçada por Lúcifer, um grande número de anjos, por isso a grande batalha no céu. E quem intervém para que esta batalha não convencesse um grande número, ou a maioria dos anjos de Deus que Deus havia criado, foi São Miguel Arcanjo, dizendo justamente aquela frase. E a frase que São Miguel Arcanjo gritou em defesa de Deus, a princípio era uma frase afirmativa: quem como Deus? Quem como Deus? Porque, segundo diz
o autor do livro, a rebelião aconteceu porque, segundo a ciência dos anjos, Deus deveria se revestir de anjo, não de um ser humano. Como Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, se decidiu não se revestir de anjo, e sim se revestir de um ser humano, que se faria carne, que habitaria no ventre bendito da Virgem Maria, então houve uma grande revolta no céu. E Miguel defende a divindade de Deus e o projeto de Deus, e levanta a voz, dizendo: quem como Deus? Ao fazer esta afirmação, ele estava dizendo, com um amor ardente a Deus, dizendo a todos os anjos que nenhum outro ser se comparava a Deus, que não existia nenhum outro ser, nem mesmo o anjo mais elevado na ciência, o anjo mais inteligente, aquele que Deus havia dotado de muitas graças e de muitos sinais grandiosos, nem mesmo aquele que seria o mais inteligente de todos os anjos poderia ser comparado a Deus. E a rebelião acontece justamente pelo fato de que Deus disse a todos os anjos que, ao nascer Jesus Cristo feito homem, os anjos deveriam adorar um Deus que ia se fazer gente. E é justamente esse, então, o motivo pela qual, na devoção e na fé católica, o arcanjo São Miguel é considerado como o anjo vencedor do demônio. E ele vence o demônio. Olha que coisa impressionante. Qual é a forma que Nossa Senhora, pela misericórdia de Deus, venceu as obras do demônio? Por que Nossa Senhora é também vencedora do demônio? Como é que Nossa Senhora venceu o demônio? Pela sua humildade. Pela sua humildade. E esta humildade já estava presente em São Miguel Arcanjo. De todos os anjos criados, nos diz a tradição, de todos os anjos criados por Deus, São Miguel Arcanjo é o mais humilde de todos. Não sei como que fizeram essa categorização, mas o fato de que, pela sua humildade, ele venceu, ele lutou contra o inimigo da natureza humana e venceu, também pela humildade daquela que foi a mãe do Verbo feito carne, a mãe do Deus humanado, também é sinal de vitória contra o demônio. E todos aqueles que usam com a mesma força e com a mesma humildade, se aproximam de Deus e servem a Deus com o mesmo fervor que serviu a Virgem Maria e que serve São Miguel Arcanjo, são também inimigos do inimigo da natureza humana, porque ele não quer ser um derrotado sozinho. Ele quer que alguém mais faça parte desse grupo. E aí então ele continua seduzindo a humanidade e seduzindo todos os homens para os levar com ele e fazer de todo ser humano perdedores, como ele foi, que ele não quer ser perdedor sozinho. Então, isso tudo é de um conteúdo extraordinário, que gastaríamos aqui a noite inteira para explicar e falar sobre tudo isso que nós acabamos de citar. Porém, olhando o livro de Daniel, a primeira leitura sugerida para a missa de hoje, nós vamos encontrar algumas passagens que fazem referência também a São Miguel Arcanjo. Antes, porém, de tratarmos detidamente desta devoção, convém meditar primeiro sobre a pessoa a quem a ela se ordena. Quem é, pois, São Miguel? No livro
Tomemos apenas duas passagens das Sagradas Escrituras. Uma do Antigo Testamento e outra que está no livro do profeta Daniel. O profeta fala dele como um anjo de grande poder e autoridade. Miguel é chamado um dos primeiros príncipes pelo livro de Daniel. Daniel 10, versículo 13. Capaz de socorrer os demais anjos, também o vosso chefe. Daniel 10, 22. Protetor não só dos judeus, mas também dos outros espíritos. No Apocalipse, por seu turno, Miguel é apresentado como um poderoso guerreiro. E como com os seus anjos, Apocalipse 12, 7, combate o dragão. Não há dúvida, portanto, de que as Escrituras se lhe atribuiu especial importância. Olhando essa pequena citação, não vou ler tudo o que tem aqui, porque tem muita coisa, né? Olhando essas duas citações, vejam, ele é protetor não só do povo de Deus e de todos aqueles que buscam servir e que buscam amar a Deus de todo o coração, mas ele é também, e o livro, né, dizia exatamente isso, ele é também incentivador dos outros anjos. Na rebelião que aconteceu contra Deus, quando Miguel gritou: quem como Deus? Na sua voz forte e consciente, ele também estava motivando os outros anjos a permanecerem fiéis a Deus e a continuarem diante do trono de Deus em permanente adoração, e não só diante do trono de Deus, como também servindo a todos os seres humanos, como sempre foi desígnio de Deus. E de lá para cá, até o tempo que nós vivemos, não há dúvida de que ele continua defendendo o povo de Deus, para que, sobretudo, o povo de Deus não perca a sua fé e não tire Deus do lugar que é dele no coração. Por isso, é preciso que nós, enquanto devotos de São Miguel Arcanjo, procuremos conhecer um pouco mais dessa devoção. Não é só por modismo, né? Porque tem algumas coisas na igreja que cresce, mas cresce por modismo. Um começa, outro começa e vai crescendo. Mas muito pouco se busca conhecer o porquê dessa devoção. Por que essa devoção para o povo brasileiro e para nós é muito importante? É preciso a gente procurar entender, né? Para não confundir e buscarmos cada vez mais servir a Deus. É nisso que os anjos e os arcanjos nos ajudam, né? É nisso que eles nos ajudam. Então, é preciso que a gente busque cada vez mais servir a Deus. E, por fim, a título de curiosidade, no entanto, existem razões teológicas para afirmar que, ao menos de certo ângulo, São Miguel não deve ser considerado o maior dos anjos. De fato, é doutrina comumente aceita que os anjos estão distribuídos em 3 hierarquias: suprema, média e ínfima, cada uma das quais se divide em 3 ordens, totalizando assim 9 coros angélicos, com os nomes que são claramente mencionados nas Escrituras. São eles, em ordem descendentes: serafins, querubins e tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Então, eu dizia, São Miguel Arcanjo está nas 3 últimas: principados, arcanjos e anjos. As outras, citadas anteriormente, por ordem do próprio Deus, na missão que cada um deles exerce, é mais forte e também mais poderoso do que São Miguel Arcanjo. Peçamos, portanto, a São Miguel Arcanjo que nos ensine
a verdadeira devoção e que, junto com São Miguel Arcanjo, busquemos servir e amar a Deus sobre todas as coisas. É esta a missão dos anjos: nos ajudar a servir e amar a Deus sobre todas as coisas. Que por intercessão de São Miguel Arcanjo, a gente cresça no serviço a Deus e, sobretudo, no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.